Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, que abençoe esse grupo, abençoe esse trabalho, nos traga insight, nos traga inspirações e nos mantenha sempre na firmeza da busca da verdade em si mesmo, né? Da verdade última, que assim seja, assim é. Namastê, axé. Então, estamos seguindo o livrinho A Cura e o Desapego. Vamos ver se hoje tem pergunta, sim, que eu tinha olhado aqui já, foi enviado. Deixa eu achar aqui as perguntas. Vamos lá, perguntas são importantes, que nos ajudam também a refletir, né? Então, vamos lá, a pessoa perguntou sobre ausência de pensamento, né? Então, ela fala: sabemos que todos os pensamentos surgem mediante um gatilho acionado por uma das 6 portas sensoriais e são construídos na mente com base na memória e no intelecto. Caso não haja interferência externa, sucessivos pensamentos repetidos, ruminação, né? Que fica aqueles repetição, manifesta de modo contínuo à medida que os assuntos pendentes em nós, né, foram detectados no transcorrer do fluxo, né? Sim, os pensamentos surgem através de gatilhos, aqueles quando a gente tá aqui no estado de vigília, né, normal. Mas também há pensamentos, né? Você tem que lembrar que esse fluxo de pensamentos, ele vem do eu original, né? Do núcleo de eu, o corpo causal também, eles ficam mandando esse fluxo de pensamento continuamente, independendo, né, se tem estímulo externo para causar, né, outros pensamentos ou não, né? Considerando a proposição acima, imagina-se que em algum breve momento tenha surgido um lapso, inexistência de pensamento, ou seja, ausência da mente. Então, lembrar que a ausência de pensamento não é a ausência da mente, né? Pode-se parar o fluxo de pensamento e a mente continua existindo. É importante lembrar disso, né? Nesse intervalo onde não existe pensamento, o que se pode esperar desse nada, entre aspas, né? Sabe-se que a mente só pode existir quando sabe-se que a mente só pode existir quando existir um pensamento? Não, já acabei de responder, né? A mente existe e ela pode existir em silêncio, né? Aqueles que praticam meditação ou outras técnicas, né? Quando tem entra no silêncio, né? Entra no silêncio total ou entra até no vazio, onde não há pensamento nenhum, mas há uma percepção do vazio, né? Há uma percepção do silêncio. Se há uma percepção do silêncio, é porque a mente está existindo, né? Senão você não conseguiria, quando você retorna do estado de meditação, você não conseguiria trazer nenhuma memória, porque quando você transcende a própria mente, né? Quando entra num, naquele nível transcendental, aí não há mais mente, mas aí também não tem como ter memória, né? O que pode existir são um sentimento, né? Ou um sentimento. Uma afirmação: se não existe a mente, o tempo não pode existir, uma vez que ele é percebido somente quando há movimentação. Uma afirmação, está dizendo, aqui está afirmando, né? Mas vamos ver se a pessoa. Se não existe a mente, o tempo não pode existir, uma vez que ele é somente percebido quando há movimentação. Tá. Se não existe a mente, não existe tempo, porque o tempo só é visto através da mente. Aí tá certo? Então, podemos raciocinar que, analisando o ponto de vista do mundo dual, que é esse mundo nosso aqui,
A percepção sentida pelo eu é como se tivesse anulado o tempo. Deixa eu ver se ele... Deixa eu ler a pergunta de novo para ver se eu coloco entender a dúvida aqui. Uma afirmação: se não existe a mente, o tempo não pode existir, uma vez que ele é percebido somente quando há movimento. Então, podemos raciocinar que, analisando o ponto de vista do mundo dual, a percepção sentida pelo eu é como se tivesse anulado o tempo. Acho que eu não entendi muito bem a pergunta, mas o que eu posso falar pelo... Quando você entra num estado ou da mente pura, ou quando entra em estado de sono profundo, o tempo não existe, né? O tempo só vai existir a partir do momento que eu tenho um olhar, né? Ou quando ele é percebido pela mente, né? Principalmente por essa mente concreta, que é essa mente objetiva que nós usamos aqui e agora, né? Quando eu transcendo ou entro na mente abstrata, a percepção de tempo também desaparece, né? Mas eu estou na mente ainda, né? Importante lembrar, assim, para quem perguntou, que a mente, né, o trigueirinho divide, a mente concreta ele divide em três partes, e a mente sutil, mais sutil, ele também divide em três partes, né? Mas, para resumir, a gente tem a parte da mente concreta e a mente abstrata, né? E nessa mente abstrata, a percepção de tempo é quase que inexistente, né? Ou praticamente não existe, né? Praticar no eterno agora ou eterno, nesse momento presente, poderá resultar no mesmo resultado que praticar a meditação no silêncio? Sim, silêncio é sempre sem pensamento. Tá? Praticar no eterno agora ou eterno, né? Sim, se você está praticando, você tá no tempo linear, né? Lembrar que o, o eterno agora é o que transcende tudo, né? O aqui, agora, eterno, ele transcende. Nós estamos num tempo linear, né? E tem diferença, né? A gente está no presente. O presente é esse exato segundo que nós estamos aqui, mas a partir desse segundo ele já está virando passado, tá? E está caminhando para aquilo que a gente chama de futuro, né? Então, nesse momento, a hora que você busca essa prática diária, né? Você toma consciência do eterno, sim, vai ter uma equivalência, assim, do que uma meditação em silêncio, né? Mas as duas práticas é importante, né? As duas práticas, ou buscar esse silêncio, né? Né? Buscar esse estado de silêncio mental dentro do aqui e agora também é importante, né? Ou buscar estar presente, né? Estar plenamente consciente do aqui e agora no seu dia a dia, em qualquer momento que isso se ocorra, né? Ou que consiga, né? Tem mais uma pergunta. Ainda bem. Vamos lá. Aqui agora é sobre impermanência e transitoriedade. Experiência. Aqui a pessoa está contando a experiência dela, né? Ao se praticar meditação por um longo tempo sobre a impermanência, né? O que é impermanência? Aquilo que é transitório, né? Ou realizar contemplação do mundo de que tudo é transitório, uma experiência tem surgido esporadicamente que to, esporadicamente é como se toda a realidade perceptível estivesse se contraindo, aproximando-se em torno do centro da consciência, como se estivesse encolhendo simultaneamente. Juntamente com essa sensação, todas as coisas perceptíveis aparecem então como interligadas ou aparentam contínuos, né? Aí, essa aqui a pessoa contou essa experiência, ela faz uma pergunta. Essa experiência tem algum sentido plausível, um fundamento, ou é uma mera criação mental egóica? É sempre bom a gente estar atento em todas as experiências. Na minha visão, no meu entendimento, é uma experiência genuína, né? Na hora que você começa a voltar a mente para aquilo que é
para aquilo que é transcendental, e principalmente da transitoriedade do mundo, né? Aí você começa a se aproximar e perceber mais a realidade última, né? E a realidade última é só é o uno, né? É o uno, é a grande mãe, é o grande espírito, e dentro desse uno que assim para ficar mais fácil o entendimento que a gente vai chamar de consciência cósmica, que é essa mente, né? Essa mente cósmica em qual todos nós estamos inseridos nela, está tudo interligado, sempre esteve, né? O PIBI, temos que lembrar que nós também somos estudantes de PIBI, né? Do Paul Bruto, né? A maior parte do tempo nós estamos estudando o Paul Bruto. E dentro da filosofia do Paul Bruto, isso também vem, isso já vem das tradições antigas, ele só deu um nome de mentalismo, né? Mas isso já é antigo com outros nomes. E dentro disso, todos nós, né? O mundo, tudo que existe está na mente de Deus. As nossas mentes é que, e através a nossa pequena mente, dentro de uma mente infinitamente maior, né, percebe, projeta o mundo e cocria esse mundo nosso aqui. Então, a experiência, no meu ver, é genuína, é isso mesmo. Ou também em alguns momentos de meditações, né, pode acontecer de a consciência, né, você está tão focado, tão, né, tão centrado, tá num único pensamento, num único ponto, e é uma forma de perceber, né? Mas daí parece que é uma linhazinha, é um fiozinho de aranha só a consciência e parece que você vai subir, mas não vai. Mas mas está ali, né? Tá ali, é o único ponto. E é isso. A consciência, a nossa consciência, né? Dentro desses corpos, dentro dessa mente, faz nós perceber esse mundo. E esse mundo também é real, porque a substância que cria esse mundo é o próprio grande espírito, é a grande mãe, né? Esse mundo, sim. A forma como que nós vemos o mundo é que é é que é a beleza, que é a maia, né? Que é o velamento que nos faz ver o tempo, o espaço, que é um objeto, que a outra pessoa está distante, né? Então, dentro do mundo, quando ele se manifesta, existe a multiplicidade, e essa multiplicidade é que nos faz ver assim um longe do outro, né? Vocês aí do outro lado numa tela, eu aqui, e toda essa coisa aí. E tem sua beleza também, né? Mas por quê? Porque serve de aprendizado, serve para desenvolver uma individualidade, serve para forjar a moral, forjar um caráter, forjar entendimento, né? Para que a hora que transcenda, exista uma consciência, né, unificada, coesa, né, e que perceba, né, e que consiga agir, interagir dentro do propósito maior, né, propósito divino maior de tudo isso que existe, né? E que é ele mesmo, em última instância, sempre ele mesmo. Então é isso. Espero ter respondido as perguntas. Se não respondeu, mande a pergunta de novo de um outro jeito que nós respondemos de novo. Então vamos lá, quem que chegou depois? Boa noite, Ari, alegrias. Boa noite, Sabrina, alegria. Boa noite, Claudineia, alegria. O Neia, né? O que está Boa escrito? noite, pai. Bênção. Boa noite a todos. Abençoe, alegrias. Então vamos dar sequência, estamos na página 195. Deixa eu trocar de óculos aqui, que essa luz aqui, mano, essas duas lâmpadas aqui, meia fraquinha. Eu também até tenho umas lâmpadas aqui mas aí vai ficar muita luz também, elétrica, né? Então vamos lá, página 191. A quietude está além dos conflitos e não é interrompida pelas emoções. É consciente e até alerta, imperativa e até atemporal, pois não mede a passagem dos momentos, do segundo ou dos minutos, né? Até que esse parágrafo já vem responder o que a pessoa perguntou também, né? Então, o que o Pibi está falando aqui? A quietude está além dos conflitos.
e não é interrompida pelas emoções. É consciente e até alerta. Sim, está plenamente consciente. É imperativa e atemporal, pois não mede a passagem dos momentos, do segundo, dos minutos. A quietude que ele fala é o silêncio mental, né? É silenciar essa mente tagarela nossa que não que só para a hora que você puxa o freio de mão. Se não puxar, ela não para. E até quando você toma o chá, se você deixar, ela fica tagarelando às 4, 5 horas que está o chá, ela fica tagarelando. Né? Você tem que aprender, ou senão, a não ser quando, né, a força te pega tão grande que você dá uma. Né? Ela te põe para a transcendência meio lá, meio assim a supetão, né? Aí você vai, mas mesmo assim, a hora que você vai, fica lá e a mente já volta de novo. Por isso tem que aprender, né? Temos que aprender a silenciar essa tagarelice mental, que é o padrão, né? Que é o padrão dentro desses corpos. Não deveria ser, mas é. A situação real em que a pessoa se encontra agora se torna um ponto onde essa transcendência é possível, né? Aqui ele está falando dele, né? Quando, quando esse voltar-se para dentro se completa no estado final de contemplação, de modo que o pensamento é acalmado e a respiração se aquieta. A sensação de sucessão é dissipada. Uma espécie de contínuo agora toma o seu lugar em uma quietude do corpo que corresponde a uma quietude da mente, né? Importante, né? Importante que aqui ele está dando, né, todos alguns parâmetros, pelo menos todos não, mas alguns parâmetros de quando você está em estado de silêncio, né? Ou pelo menos está buscando uma meditação, seja deitado, sentado, né? Aquilo que cada um acha que é o melhor dentro daquilo que ela pode fazer, né? Então vamos repetir aqui, né? Quando, quando a pessoa voltar-se para dentro, se completa no estado final de contemplação. Lembrando que contemplação é quando você está já no, já tô, você já praticou atenção, né? Ou seja, concentração, você já está lá, atenção, né? Você já está diminuindo todo o fluxo, está num único pensamento, seja um mantra, seja uma ideia, não importa, né? Está lá, depois o que que é essa contemplação? Já é o estágio onde você a mente está totalmente unidirecionada, ou seja, a mente está num único foco, somente um único foco, seja aquilo lá que você escolheu para você, nem que seja tá pensando só no silêncio, não importa. E aí sim, aí o pensamento está, porque se você chegou nisso, o pensamento está acalmado, né? E a respiração também vai responder isso daí, isso é tranquilo. Não tem como estar com o pensamento totalmente acalmado e a respiração não vai, não, né? E a sensação de sucessão, ou seja, das coisas se repetindo, né? E aí uma espécie de contínuo agora, né? Contínuo agora, ou seja, né? É a sensação atemporal, né? E o corpo também assume essa posição de quietude, né? Ou seja, os 3 cavalinhos, né? Os 3 cavalinhos que a gente fala e retornamos a falar e vamos falar enquanto for necessário, que é os corpos mental, corpo físico, etérico, né? E o corpo emocional, né? Que ele está falando dos 3, né? E esses 3 têm que estar alinhados, têm que estar completados, aí você consegue atingir um estado de contemplação, e aí aquilo que chama de samadhi, os budistas chamam de estado nirvânico, né? O nirvana, e aí vai. E todos esses estados é possíveis, são possíveis alcançar, né? É tudo questão de treino e dedicação, né? O quanto que eu me dedico para alcançar isso é o quanto que eu vou receber de retorno em relação a isso, né? É proporcional, né?
Quem mais chegou? Não, não, não. Felipe, boa noite, Felipe. Alegrias. Boa noite, Paizé, bênção, boa noite a todos. Alegria, boa noite, alegrias. Nesse momento aqui, agora, deixando de lado o passado e o futuro, buscando a consciência pura em si mesma e não as identificações com quais ela se confunde e das quais eventualmente tem que se libertar, nesse momento ele pode afirmar seu verdadeiro ser e verificar sua verdadeira iluminação sem encaminhá-la a alguma data futura, né? Sem projetar numa data futura. Isso é importante. Também é sempre bom lembrar, né, que a gente tem que trabalhar pela realização, iluminação, pela plenitude nessa vida, né? Acreditando que vai ser nessa vida. Se não for, né? Paciência, mas não dá para fazer uma busca pensando daqui 3, 4 encarnações que não vai funcionar, né? Tem que fazer todo o esforço para que seja nessa, né? Para que seja nessa. E é possível, né? Para todos nós é possível. A gente não sabemos, né? Quantas existências já cada um aqui teve, né? Quantos milênios, sei lá quantos, não sei o que já existe, quantas encarnações já passou, né? Não dá para saber, né? Isso só o próprio eu divino da pessoa que sabe, né? Não, mas acho que ainda vai fazer mais um comentário aqui, né? Então, deixando de lado o passado e futuro, buscando a consciência pura em si mesma, né? O que é essa consciência pura? É o próprio eu, né? E aí se libertar, né? E aí, nesse momento, pode afirmar-se seu verdadeiro ser e verificar sua verdadeira iluminação. E isso é a busca, né? A busca desse divino em nós mesmos, a busca do eu em si mesmo, do nosso ser em si mesmo, todos nós. Tranquilo até aqui, gente? Que bom. É bastante coisa, né? Mas nós já estamos aí bastante tempo, né? E vamos indo, né? Então, dando sequência aqui. Se ele puder penetrar fundo, né? Ou seja, vamos tirar olha. Se a pessoa puder penetrar fundo o suficiente na quietude, ela alcançará um estado de consciência que é realmente atemporal. Esse deve ser a referência na declaração do Novo Testamento de que não haverá mais tempo, né? Aqui ele está referindo ao Novo Testamento, né? E é isso, interessante também, né? De que não haverá mais tempo. Tá vendo? É engraçado, né? Porque algumas frases, se você não tem o sentido, né? Por exemplo, está lá o maestro falando lá há 2000 anos, fala, não tem mais tempo, né? Fala, pô, então acabou tudo. Não, você está em silêncio, né? Você transcendeu o tempo, né? Então é isso, é buscar essa quietude, né? Essa quietude, esse silêncio, essa quietude mental, né? Dessa mente que não para. Esse é o treinamento. Esse é o treinamento básico, né? Sem esse treinamento básico, a transcendência, ou mesmo para você ter vislumbres né, daquilo que transcende, é só pela graça divina, né? E pode acontecer sim, mas já é muito mais raro. Agora, se você pratica o silêncio, aí fica mais fácil de você se conectar com essa consciência cósmica, né? Ou com essa mente divina, né? Como as perguntas no início do estudo, a pessoa perguntando sobre aquilo que transcende, né? Se você está na quietude e atingiu essa quietude, consegue manter-se nessa quietude por um tempo razoável, né? Quer dizer, razoável para cada um de sentir, perceber, de estar ali, né? Aí você vai
vai perceber que tudo é o eu, né? Mas lembra que eu estou falando eu do eu maiúsculo gigante, né? Eu grande espírito, eu eterno, né? O eu criador, aquela coisa toda, né? A pessoa deve cultivar uma grande paciência e ver através das ilusões criadas pelo sentido do tempo. A pessoa deve criar uma grande paciência e ver através das ilusões criadas pelo sentido de tempo. Isso aqui é bem verdadeiro, né? Quer dizer, tudo aqui tem a verdade, né? Mas isso aqui é uma, é algo também para se refletir, né? Parar para pensar de vez em quando, né? A gente tem que cultivar uma grande paciência, né? E ver todas as historinhas que a gente criou ao longo do tempo. Eu lembro aqui, é que agora me veio lá a memória, né? Isso já tem muitos anos já, né? Então, acho que estava lá no terreiro de Osasco, né? Gira, né? Gira atrás da outra de gira, fazia 8 giras por mês, né? Tá, 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 tá. Não, mas numa delas, né? Aí numa dessas o Tranca estava lá, isso só lembro que era o Tranca. Aí alguém começou a falar de não sei o quê, negócio de vidas passadas e não sei o quê, o Tranca, com aquela firmeza dele, né? Com aquele direcionamento dele, né? Ele falou assim, isso aí é tudo historinha. Foi isso aí é tudo historinha. Eu falei, não, 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 é tudo historinha, né? Então, do ponto de vista de quem já está numa transcendência maior, todas, todas as suas, todas as nossas, né, não é as suas, todas as nossas vidas, seja lá que se foi mendigo, seja lá se foi pobre, foi faraó, foi Cleópatra, foi não sei quem, foi não sei o quê, assim, dentro da visão dele, é tudo historinha, né? É tudo historinha, você viveu todas essas historinhas. Mas e aí? Né? Agora, o que que você vai fazer, né? Acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer, mas ele fazia assim, tudo historinha, tudo historinha. Como se diz, sei lá, mas isso ficou marcado no meu ser, né? Dele falar de tudo, porque eu já, às vezes, muitas vezes, né? A gente tem aquela coisa de vida, sim, tem sua importância, que é todo esse conjunto de passado é que forma, né? É a experiência dessa alma, né? Que sou eu mesmo, que é você mesmo, que está nesse corpo agora existindo. Lógico que você não tem todas as memórias, mas as memórias no nível consciente, mas todas essas memórias estão em nível latente dentro de si mesmo, que é você existindo todas essas encarnações, né? Não tem outro existindo, né? Como é que fala? Não foi o José que existiu há 500 anos, ou 1.000 anos, 3.000 anos, 20, sei lá quantos mil anos existiu lá no passado. Era a mesma essência que estava existindo lá e que está existindo aqui hoje. Óbvio que, né? Com muito mais experiência hoje, né? Ou pelo menos deveria ter, no mínimo, né? Mas vai ter, né? Por mais que não tem como você ter tantas vidas e não ter uma sabedoria. Alguma sabedoria todos nós temos pela própria experiência de existências, né? De todos esses ciclos reencarnatórios, né? E ver através das ilusões criadas pelo sentido do tempo, né? Então, tudo isso é essas criações nossas aí que vamos, mas aprendemos com ela, né? Essa que é a alegria também, né? Mas a gente não pode ficar preso ao porque foi fulano de tal, ou fulana de tal, se teve poder, se não teve, se foi isso, se foi aquilo. A gente não pode ficar preso, a gente tem que estar despojado, né, de todo esse passado, por mais, como é que fala, por mais significante que ele possa ter sido, né? Tem que estar liberto. Hoje o que importa é o aqui e agora, né? É esse momento que nós estamos existindo dentro dessa personalidade
e o que podemos fazer a partir de agora para poder, né, melhorar, né, se foi encarnações, né, que teve alguma grandiosidade dentro da espiritualidade, bom, isso é muito positivo, né? Mas mesmo assim, o que que nós podemos fazer a partir de agora? Mas eu recordei uma encarnação lá que eu ficava matando formiguinha dia e noite, né? Para não falar outra coisa, né? É, ó, muda a atitude a partir de agora, não mata mais nada, ué. Simples assim, né? Vai se transmutando, vai se realinhando, né? Vai mudando. É assim que funciona a brincadeirinha. Se não aprendeu, se não aprendeu, vai vir uma formigona e vai pisar em você, né? Até que você aprenda. É a lei do retorno, né? O Mahabharata. Mahabharata é a história, né? Contada é, é o conjunto de livros lá gigantes, né? Que conta toda a história lá dentro do hinduísmo, né? Deixe o homem fixar sua mente na realidade e, tendo feito isso, ele transcenderá o tempo. Sim. Isso é básico, né? Deixa o homem fixar sua mente na realidade última, né? Na realidade que transcende, né? E ele transcenderá o tempo. Tranquilo. O tempo não é tão difícil de transcender, né, gente? Agora, manter-se transcendido é outra história, né? Mas se você observar quando você está fazendo uma coisa, simples assim, né? Que está com a sua concentração total, por algum motivo você precisa da concentração total, você não está vendo, a tua mente não está tendo a percepção do tempo passar, né? Está todo focado ali, seja no trabalho de arte, seja num trabalho mesmo manual, ou em escrever, ou, sei lá, qualquer coisa que você realmente está 100% focado, percepção do tempo não volta. A hora que você retorna, né, a consciência retorna para cá, você vai olhar o relógio. Pode ter passado, você pode tanto achar que passou 5 minutos e já passou mais de 2 horas, como pode ser o contrário. Fala, puta, já passou mais de 3 horas que eu estou aqui, você vai olhar o relógio e passou 10 minutos. Simples assim. Isso é muito comum quando a gente está dentro das cerimônias com a medicina, né? A gente está lá, eu mesmo, se eu ficar sem relógio, eu não fico no pulso, eu deixo lá, mas se eu ficar sem, sempre me surpreende, falando, mano, acho que já passou umas 2, 3 horas aqui. Aí vou lá, putz, não passou nem meia hora, falo, tem coisa errada. Aí eu vou, pego o relógio, olho na vela assim, falo, putz, é mesmo, não passou. E às vezes você pensa, putz, né? Você vai olhar, nossa, já passou. Teve um Marinim que eu fui olhar e falei, não, mas não é possível, mano. Não é possível, já são 10 horas, não é possível. Falei, então, tem alguma coisa. E, no entanto, eu já tinha passado tantas horas ali. Mas a mente, né? Essa mente de vigília não percebeu esse passar do tempo, né? Que bom também, tranquilo. Perguntas, comentários. Enquanto isso, eu vou pegar um chá lá para eu, como é que fala? Lubrificar aqui a água. Ela. Ô, pai, Eu sou. é, nesses últimos rituais, principalmente, né, aconteceram comigo algumas situações que eu achei bem interessante, né, que bem de acordo com o que o senhor está falando em relação ao tempo e tal, que, assim, eu tive algumas experiências, e aí, quando passou assim, quando eu fui voltando, eu olhei assim, gente, eu tô num sítio. Eu tinha esquecido que eu estava no sítio, eu tinha esquecido que eu estava, tipo, dentro do trabalho. Tipo, eu estava dentro do trabalho,
mas eu estava tão entregue ali na parte espiritual que eu tinha esquecido que eu estava dentro do ritual ali no sítio. Eu falei, meu Deus, eu já tinha até esquecido disso, mas tudo bem, né? Faz parte. Mas foi engraçado, nesses últimos rituais, assim, aconteceram algumas vezes. Eu falei, Jesus, que é isso? E é bem isso, né? A gente não se dá conta do tempo. De repente, o tempo ele não existe ali. E a gente fica totalmente, enfim, a gente vai transitando, a gente vai. Eu falei, gente, parecia que eu vivi 50 anos dentro daquele ritual e ao mesmo tempo eu não estava ali. Eu falei, Nossa, nossa. 50 anos é E a bastante. medicina, ela traz isso pra gente, né? De uma forma assim, até que a gente fica, caramba. Então, mas isso é importante para gente perceber a, a limitação do tempo, né? Estou dando ver se eu consigo dar uma clareada aqui, que tá muito escuro aqui. Melhorou um pouquinho. Mas é isso aí, Ari. Gratidão por compartilhar. Essa é. Nada como ter experiências, né? De que o tempo só existe para a consciência quando ela olha esse tempo através dessa mente, né? Principalmente dessa mente objetiva aqui nesse espaço aqui agora, né? Desse mundo manifestado aqui. Isso aí. Não esteja ansioso ou ansiosa por tomar providências para o futuro. Se você estiver num estado de entrega ao eu superior, mas se não estiver, então de fato você precisa estar ansioso. O primeiro depende de um poder superior, o segundo depende de um inferior, né? Ou seja, do próprio ser, do ego, né? Se você confiar no eu superior hoje, ele irá prover para você amanhã. Se você depositar confiança no eu superior, esse nunca o decepcionará e você poderá seguir em frente com segurança. Na verdade, é o Pai que nos dá o pão de cada dia, né? Que aqui de novo ele cita coisas do Evangelho, né? Interessante. Então, ó, não esteja ansioso e nem ansiosa por tomar providências para o futuro, né? E é engraçado, porque... Engraçado não, né? É interessante, né? Acho que vale essa, essa comparação, né? Essa analogia, comparação mesmo, é, com os povos andinos, né? Os povos andinos é aqui, né? De certa forma, todos nós somos andinos, embora o Brasil não é considerado América Andina. Ele é tirado fora, né? Não sei por quê, mas de qualquer jeito, na minha visão, na minha concepção, posso estar certo, posso não estar, todos nós que nascemos na América do Sul, né, estamos na cordilheira, né? Somos estimulados pela cordilheira, uns pouquinho, alguns estão no topo da cordilheira, outros mais no sopé da cordilheira, né? E outros um pouquinho mais afastados, né? Mas todos nós estamos sob a influência dessa cordilheira, então estamos nos Andes também, né, de uma certa forma. E aí, dentro dessa cosmovisão, né? E o Agostinho fala muito isso. Quem acompanha os videozinhos lá do Agostinho, os videozinhos não, quem acompanha as palestras através dos vídeos do Agostinho ou do Facebook dele também, ele tem essa fala também, né? Mas isso faz parte da filosofia, né? O futuro, o futuro existe mais ou menos aí, né? Até uns 2 anos existe um futuro previsível. Fora disso, não tem como existir um futuro previsível, né? Então, todos esses acontecimentos dentro de uma linha do tempo formam um futuro possível, aproximadamente uns 2 anos. Fora isso, não tem mais como existir assim, um futuro já criado, né? Porque está tudo em constante mudanças, né? São trilhões de bilhões
de fatos acontecendo em todos os níveis, né? Em todos os níveis. E em todos os reinos, né? Reino do fogo, reino humano, reino animal, reino vegetal, e do próprio, né? E do próprio sistema solar, da própria galáxia, e aí vai. Tá tudo em movimento, né? Nesse nível, né? Nesse nível físico cósmico, né? Que é onde nós, essa faixa de existência, onde nós estamos existindo aqui, né? Então, e o que que ele coloca aqui, né? Para a gente colocar essa confiança nesse eu superior, né? E esse eu superior é essa luz maior que existe, né? Tanto a individual como esse todo, nessa consciência cósmica, grande espírito, né? Deus, né? O Deus manifestado, né? O Deus das religiões é o Deus manifestado, né? Mas sempre bom lembrar que existe o Deus ou a fonte, né? Que transcende, né? Que é essa mesma energia, essa mesma consciência que se manifesta, ela, ao mesmo tempo, ela é transcendente também, né? Ou seja, ela é transcendente porque ó, né, ela não é afetada nada por esse jogo de encenações que acontece aqui, né? É como a tela do cinema. Esse é um exemplo clássico lá dos Vedas, né? É um exemplo clássico deles, né? Mais atualmente, porque antigamente não tinha cinema, né? Mas é mais recente, né? É, a tela branca do cinema, né, é onde é, seria a consciência, seria a Brahman, seja como queira chamar, né? A consciência cósmica ou a substância que ampara e tudo isso. E tudo está acontecendo naquela tela, né? Mas, por exemplo, um exemplo clássico, mas eu acho interessante que talvez ajude a reflexão, né? Está acontecendo um incêndio na tela do cinema, ela não queima a tela, né? Está acontecendo uma enchente na tela do cinema, ele não, ele não inunda a tela e nem o cinema, né? Então, as coisas estão acontecendo no mundo fenomênico, né? E nós, inseridos, né, dentro desse mundo fenomênico, né, percebemos, né, esse tipo de realidade e acreditamos nela, até que a hora que começa a transcendência, né? Que você começa a transcender todos os fenômenos, né? E aí começa a perceber a consciência cósmica, a consciência divina em tudo, né? E nós, inclusive, inseridos nesse todo, né? A gente não pode, a hora que começa a observar de testemunho, esquecer que você está inserido dentro da própria consciência cósmica, né? Ou daquilo que chamamos Deus também, né? Eu já falei, eu não gosto da palavra Deus, porque a palavra Deus está muito contaminada por muitas religiões aí, então, é difícil de falar Deus sem que já venha um monte de conceitos e preconceitos, né? Por isso, então, outros nomes às vezes facilita para que a gente, né, dê esse salto também de compreensão desse grande mistério aí que é a existência, né? E que é esse mundo, né? E esse mundo também é divino. Os fenômenos que acontecem no mundo não são reais, mas o mundo é real. O jeito que a gente percebe o mundo não é tão real assim, né? Tem aí um pouco de jogo de sombras, né? Sombra e luz formando todas essas cenas que a gente vê e que percebe. Mas a essência do mundo, ela é real. É o próprio grande espírito, né? A própria grande mãe. Fala, Iago, atrasado. Boa noite, mas bem-vindo. Antes tarde do que nunca. Boa noite, pai. Sua bênção. Boa noite, Senhor abençoe. Alegrias aí.
Ih, já estou gravando? Ah, estou. Tá certo. Então vamos lá, vamos ler mais um parágrafo, depois a gente abre para comentários e pergunta. Mais um. Estar em paz significa estar vazio de todos os desejos. Um estado que o homem comum, o homem ou mulher comum, muitas vezes ridiculariza como desumano ou descarta como impossível. O buscador espiritual vai mais longe e entende melhor, então ele entende melhor. Então ele deseja estar sem desejos. É até paradoxal, né? Mas apenas até certo ponto. Além disso, alguns dos seus desejos podem estar ocultos da consciência. Somente o sábio, não me refiro aqui ao santo, está completamente livre de desejos, porque o vazio assim criado é completamente preenchido pelo eu superior. Importante esse parágrafo aqui, né? Esse pensamento. Então vamos por partes, né? Estar em paz significa estar vazio de todos os desejos, né? Se você não tem desejo, você está em paz. Se está desapegado, você está em paz, né? O estado comum que as pessoas, né? Que as pessoas comuns acham que não é possível. Mas o buscador vai mais longe e entende que ele... Então, aí é o único desejo que é válido, né? Óbvio que a gente tem que se desapegar de todo desejo, né? Mas um desejo ou aspiração, podemos até mudar de nome, né? Aspiração pelo eu maior, né? E de estar liberto de todos os apegos e de todos os desejos, né? Mas aqui ele fala uma coisa bem interessante, né? Os desejos ocultos, né? Ocultos é aquilo que a própria consciência, você como consciente dentro desses corpos, às vezes você nem percebe que tem alguns desejos lá, né? Que estão muito ocultinhos, né? E aí esses daí são difíceis de perceber, né? Mas vem à tona. Uma hora e outra vem à tona. E aí ele fala, só o sábio está livre dos desejos. Sábio ou sábia, né? Está livre dos desejos. Mas não, ele fala, não me refiro aos santos, né? Não confundir sábio com os santos, né? Tem santos que são sábios, né? Mas nem todo, como é que fala? Nem todo santo é sábio, né? Aquilo que nós chamamos de santos, às vezes, é uma pessoa que já atingiu um patamar muito elevado, né? Tá bem além do ser humano comum, mas não é um sábio na compreensão da palavra, né? Sábio na compreensão da palavra é aquele que tá, né? Totalmente linkado junto com o eu superior, né? Com a sua própria essência divina ali existindo ao dia a dia, né? Já plenamente consciente. Esse é o sábio. Então, só esse está livre realmente de todos os desejos, de todos os apegos. É isso aí. Então, temos 9 minutos aí para comentários, para perguntas. O Alex chegou ali agora. Olá, Alex, alegria. É isso aí. Está aberto para perguntas e, Sua e... bênção, Paisé, sua bênção, Mangina. Deus abençoe, Alex. Alegria. Você está entendendo, Vânia? Pensei que você estava dormindo, aí não dá para ver teu olho. Eu falei, tá acordando, isso é bom. Está com o microfone desligado. Sem perguntas, sem comentários. Tranquilo. Pai, Eu. eu acho que é uma grande tarefa mesmo para a gente, né? Que nem falando aí do desapego,
querendo ou não, a gente se identifica, né, com várias partes das nossas vidas, ou até vidas passadas mesmo, e a gente, o trabalho é esse, né? É a gente se desapegando dos sentimentos, das emoções, mas não é tarefa fácil. Nossa, essa consciência nossa é muito apegada, assim, eu me pego em cada situação e falo, meu Deus, como assim? Mas realmente é algo muito importante, porque esses apegos, eles arrastam a gente, né? E é onde a gente acaba caindo, né? No desequilíbrio. E não adianta a gente externalizar. Tá em nós, né? São coisas que a gente precisa se libertar. Está nos corpos, né? Está nos nossos Exatamente. corpos, né? Lembra que nós somos consciência, né? Nós não somos esses corpos, estamos nesses corpos. Mas a sua fala é boa, porque não sei, acho que a maioria lembra, né? Que a gente estudou aquele livrinho lá do Trigueirinho, que é os 12 Trabalhos de Hércules, né? A hora de crescer interiormente, né? Se você lembrar lá, tinha várias etapas, né? Então, o desenvolver aquele livro lá é interessante, porque aquele mito é interessante, e o Trigueirinho, né, ele coloca aquilo com uma certa maestria ali de mostrar, né, as etapas do caminho. Óbvio que essas etapas vão acontecendo concomitantes, né? Como é que fala? Não é linearzinha, né? Acontece uma, mas se vocês lembram, né? Agora eu não sei qual que das etapas que é isso que você está falando, mas em várias etapas, né, é falado lá, né, que ele tem lá que ele vai lá, limpa o pântano, e depois fala assim. E essa tarefa tem que ser feita várias vezes, não é uma vez só, acabou, entendeu? Né? Vai lá, pega a corça lá, leva para o templo, tem toda aquela história lá com a deusa, né? Agora já não me lembro mais na memória, assim, pura, eu não lembro, teria que pegar o livrinho. Vai, né? E aí ele vai lá, coloca lá, e a outra deusa querida, ele lá coloca no templo, ele vê lá, está toda feliz. A hora que ele sai, ele olha, a corça está lá de novo. Aí o instrutor fala para ele, sim, a corça vai ter que ser retornada ao templo várias vezes, né? Até que um dia ela fique lá, ou seja, a consciência nossa tem que retornar ao centro, volta de novo, as- os movimentos dos corpos, né? Que é o que constitui o ego dentro da essência manifestada aqui nessa, nesse planeta e nessa linha do tempo aqui de cada um, está sempre circulando, né? E às vezes você, né? Você pega ali um monte de desejo, coisa você traz, limpa, purifica, tá, 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 tá. Passa um tempo, né? Então, você vai ter que fazer aquilo de novo. Mas, mas o que que acontece aqui? Não é inútil, é pelo contrário, você fez uma vez, tá? Você fez duas. Chega uma hora que você, aquilo vai deixar de existir, entendeu? Por quê? Porque você está limpando, está limpando. Às vezes não tem força ainda, né, suficiente, ou às vezes aquele conteúdo é maior do que a sua capacidade de limpar naquele momento, mas você limpa uma parte, né? Limpa uma parte, vai afastando outras partes, e é o trabalho de Hércules, né? É interessante. É bem isso mesmo. Eu percebo isso muito com a medicina, quando a gente vai e entra nos processos, eu mesma assim, avaliando, né, percebendo os meus processos internos. No início, eu tinha, eu era levada para algumas experiências e aquilo mexia muito comigo. Tipo, era eu visualizar e aquilo já me abalava, aquilo já me acabava comigo. E já, tipo, me desestruturava, né? E aí, beleza, aí voltava. Aí depois, em outras experiências, em outros rituais, às vezes eu retornava para aquele mesmo lugar. Aí, por muitas vezes, porque não é tão simples, né? Caía de novo pelo mesmo sofrimento. Quantas vezes o senhor falava, calma, Ari, consciência, volta. Eu ficava, meu Deus do céu, acho que desgrama é essa de consciência que eu não tenho.
Mas aí hoje eu percebo que em alguns lugares eu já consigo observar e ficar como uma observadora, né? É claro que tem muitos outros lugares, porque eu estou, né, em processo de transformação como qualquer um, mas é gostoso também quando a gente olha para alguns pontos e aquilo já não mexe, tipo, não desestrutura a gente, né? Vamos dizer assim. Mas é trabalho, não é assim, né? Tipo, ai, nossa, eu vi e eu resolvi. Não, é realmente algo que a gente vai construindo, né? Sim, e necessariamente não tem que, algumas coisas não precisam desaparecer, né? É simplesmente aquilo que você falou, de estar de observador, mas um observador neutro, está ali tranquilo, né? Está ali só olhando ali, passando o filminho ali, deixar o filminho passar, né? Vamos deixar o filminho passar. Muitas coisas dentro do mundo. Ah, não, isso aí depois uma hora eu falo, mas o que eu ia falar era do Trigueirinho. O Trigueirinho, agora eu esqueci o nome do livrinho que ele tem. Esqueci, olha, não, cresci interiormente, não, não é isso. Eu acho que é Sinais de Contato. Tem um livro dele chamado Sinais de Contato. Eu acho que é esse. Não tenho muita certeza, não, mas acho que é esse. E ali ele conta toda a experiência dele que ele teve em Herques, né, que é a cidade intraterrena aqui na Argentina, mas isso bem lá atrás, em 1900, estamos o quê? 2000, 1980, será? Não, 90, por aí. Acho que deve ter sido 1990, por aí, 90 e pouco. E ele contando toda as histórias, né? Tudo que aconteceu, tá. Ele também tem esse dom de escrever, né? E tem uma memória boa, né? E, e nisso daí você percebe, ele mesmo fala, né? Ele, depois que ele passou por uma grande iniciação verdadeira lá com seres, bababi, bababó, quem tiver curiosidade só lê esse livro, acho que é isso mesmo, Sinais de Contato. E aí ele mesmo cita, né? Aí ele fala, agora que eu passei por tudo isso, qual será a minha próxima tarefa de Hércules? Passou por uma iniciação que é, não, mas ainda tem mais trabalho, entendeu? Não acaba, né? Não acaba. Muita gente que chegou onde ele chegou lá 30 anos atrás fala, tá bom, né? Já, opa, não, mas os trabalhos continuam. E o trabalho, às vezes, interior também continua. Isso é lapidar ainda partes da personalidade dos corpos que ainda não estão em 100% integradas, né? Alinhadas com o propósito de vida. É isso. Por hoje é só, alegrias, trocar sininho, tocar sininho. Bom dia dos pais, domingo, né? Alegria para todos os pais. Então, tudo de bom aí para vocês. Então, vamos lá. Tocar aqui. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos auxilie com insight, né? Nos auxilie com a compreensão, nos auxilie com o entendimento e nos mantenham firmes, né? Na busca da verdade e da realidade última. Que assim seja e assim é. Namastê, axé.